Primeiramente, por que não começamos com o que se espera de um laboratório? Bom, um laboratório é uma sala, um espaço físico devidamente equipado com os equipamentos próprios para a realização de um experimento ou pesquisa científica, dependendo do ramo da ciência. Então, como seria um laboratório de química? Como deve ser de conhecimento geral, as normas de segurança devem ser muito rígidas em questão para esse tipo de ambiente. Falando sobre laboratórios de química, não é surpresa para ninguém que muitos dos ingredientes usados nas reações químicas oferecem riscos ao se realizar em pesquisas e experiências. Com base nisso, podemos separar esses riscos em alguns tópicos: estrutura física, equipamentos, vidraria, reagentes e normas de segurança. Normas de segurança são obrigatórias para o ambiente de um laboratório, tanto para evitar o comprometimento das pesquisas e experiências, como também por motivos de padronização e segurança, como por exemplo, equipamentos de primeiros socorros, iluminação, ventilação e temperatura favoráveis. Aqui as normas listadas no laboratório presente no IFRN Campus Mossoró. Usar sempre óculos e luvas de proteção. Para a realização do trabalho em laboratório, utilize sempre que possível uma capela ou pelo menos realize o trabalho em área bem ventilada, utilizando os equipamentos respiratórios quando exigido. Evitar contato com a pele, olhos e mucosas. Enxaguar imediatamente respingos na pele usando água gelada abundantemente. Usar polietileno glicol para eliminar por enxágue substâncias lipofílicas. Substâncias corrosivas introduzidas nos olhos devem ser imediatamente eliminadas por enxágue com um suave jato d'água, por exemplo de lavador de olhos. Segurar as pálpebras dos olhos bem abertas e mover os olhos em todas as direções. Consultar um oftalmologista imediatamente, especificando a substância química envolvida. Remover imediatamente qualquer vestimenta debaixo do avental que tenha sido contaminada com materiais perigosos. Em caso de acidente ou sentido-se mal, procurar um médico imediatamente. Não comer, beber ou fumar no laboratório. Observar as regras das fichas de dados de segurança e SOPs. É importante que hajam os equipamentos funcionais necessários para a realização de experiências e que seja feita a manutenção desses equipamentos com frequência. Manta aquecedora. A manta aquecedora é um equipamento de laboratório cuja função é aquecer de maneira controlada as substâncias de determinada análise. O uso da manta aquecedora é recomendado em manipulações com solventes e outros produtos inflamáveis, pois ela não produz faísca em nenhuma parte do seu equipamento eletrônico, além de possuir isolante térmico e elétrico, oferecendo total segurança ao usuário durante a operação. Agitador magnético com chapa aquecedora. O agitador magnético é um aparelho de laboratório destinado a agitar soluções por meio de uma pequena barra magnética, movido por um campo magnético rotativo. Os agitadores magnéticos são utilizados para agitar líquidos ou soluções por longos períodos de tempo. São aparelhos visualmente semelhantes a placas de aquecimento de laboratório e eles podem ter uma placa aquecedora ou não. pH-ômetro. O pH-ômetro é um medidor de potencial hidrogênico, também conhecido como pH, indicando a acidez, neutralidade ou alcalinidade de diversas amostras. Esse equipamento é composto basicamente por um eletrodo conectado a um potenciômetro, que possibilita a conversão do valor do potencial do eletrodo em unidades de pH. Quando o eletrodo é submerso na amostra, ele produz milivolts que são transformados para uma escala de pH. Estufa. A estufa de laboratório é utilizada em diversos tipos de laboratórios das mais variadas áreas. Sua função é eliminar qualquer existência microbiológica que possa estar nos instrumentos laboratoriais para garantir os resultados das pesquisas e da segurança das pessoas. Ela é necessária pois algumas substâncias podem ser inofensivas sozinhas, porém muito perigosas quando contadas uma com a outra. Piceta. A piceta é geralmente utilizada para enxaguar as vidrarias com água destilada, acetona, entre diversas outras soluções. Dessecador. A principal função do dessecador é a de diminuir a umidade de algumas substâncias, via uso de um dessecante, como a sílica gel. A desidratação de um analito ou reagente é feita da seguinte forma: o dessecador
são postos a sílica e a substância. A partir desse momento, com o recipiente tampado, a água, por diferença de pressão, ao sair da condição de solvente e evaporar, tende a solvatar os cristais de sílica. Conjunto: tripé de ferro, tela de amianto, bico de Bunsen. O bico de Bunsen e a tela de amianto funcionam em conjunto. Enquanto o bico de Bunsen fornece calor, a tela de amianto o espalha de maneira uniforme sobre uma amostra. O tripé de ferro sustenta a tela de amianto e o bico de Bunsen queima debaixo dele. Destilador de água. O destilador de água serve para fazer água destilada, isto é, água sem sais minerais e outros componentes. É um material muito importante para a limpeza das vidrarias do laboratório. Capela de exaustão de gases. A capela de exaustão de gases serve para dissipar gases que podem ser nocivos. Ela é um equipamento obrigatório para qualquer laboratório que trabalhe com partículas perigosas. Balança analítica. A balança analítica é uma balança extremamente precisa, com uma precisão de até 0,1 mg. Porém, sua instalação e manuseio é mais complicado do que as balanças comuns. Balança semianalítica. A balança semianalítica é uma versão menos precisa da balança analítica. Contudo, ela é muito mais simples de se instalar e de se manipular. As vidrarias são instrumentos essenciais em laboratórios, servindo para reações entre soluções, dissolver substâncias e aquecê-las. Condensador de bolas e de tubo reto. Os condensadores têm como propósito condensar os vapores gerados pelo processo de destilação simples. O de bola é usado quando a quantidade de vapor é menor, e o de tubo reto quando a quantidade é maior. Frasco de armazenamento. O frasco de armazenamento serve para armazenar substâncias em qualquer estado, seja ele sólido, líquido, gasoso ou bifásico, isto é, entre líquido e sólido. Termômetro. O termômetro serve para medir a temperatura de alguma substância. Papel de filtro. O papel de filtro é usado com vidrarias como o funil de Buckner para filtrar alguma substância. Becker. Becker é um copo com bico com medidas escritas nele mesmo. Cadinho. Cadinho é um recipiente com forma de pote que pode resistir a elevadas temperaturas. Almofariz e cápsula de evaporação. O almofariz serve para moer pequenas quantidades de uma substância, e a cápsula de evaporação serve para aquecer a mesma tal substância. Baquetas ou bastão de vidro. As baquetas servem para agitar dissoluções. Alonga. A alonga tem o propósito de acoplar o funil de Buckner no frasco Kitasato na hora da filtração a vácuo. Kitasato. O Kitasato é um tipo de vidraria de laboratório normalmente usado junto com o funil de Buckner em filtrações a vácuo. É constituído de um vidro espesso e um orifício lateral. Uma das utilizações do Kitasato seria para verificar a presença de umidade em gases. O gás a ser filtrado é injetado dentro da câmara do Kitasato através de uma mangueira de teflon, e uma segunda mangueira é colocada na saída lateral do recipiente. Erlenmeyer. Erlenmeyer é um balão com várias utilidades, mas é normalmente usado para armazenar e misturar produtos e soluções. Balão de fundo chato. O balão de tubo chato é usado nas destilações químicas. Seu uso é semelhante ao balão de fundo redondo, porém mais apropriado aos aquecimentos sob refluxo e pode ser apoiado sobre superfícies planas. Pode ser aquecido sobre o tripé com tela de amianto ou utilizado com agitadores magnéticos com ou sem aquecimento. Balão de fundo redondo. Balão de fundo redondo é semelhante ao balão de fundo chato, mas ele pode ser acoplado a um evaporador rotativo. Balão volumétrico. O balão volumétrico é usado para medir uma quantidade relativamente grande de líquido em extrema precisão. Balão de destilação. O balão de destilação é usado no processo de destilação, onde ele vai transferir o componente mais volátil de uma mistura para um outro balão, quando ele evaporar. Funil de decantação. O funil de bromo, ou balão de decantação, é uma das vidrarias utilizadas em laboratório, com principal função de separar uma mistura líquida heterogênea por simples ação da gravidade. O componente líquido mais denso tende a ocupar a região inferior e, portanto, pode ser removido por método de drenagem. Funil haste longa e haste curta.
Funis são utilizados na transferência de líquidos e no processo de filtração com retenção de partículas sólidas. Pera, pipeta graduada e pipeta volumétrica. Pipetas são usadas para transportar uma quantidade de líquido com precisão. A pipeta graduada possui graduações ao longo do seu corpo, possibilitando a sucção de variadas quantidades de líquido. Já a pipeta volumétrica só tem um volume, então apenas uma quantidade fixa pode ser sugada nela. A pera é usada para facilitar a sucção pelas pipetas. Bureta. A bureta é uma vidraria do laboratório disposta na vertical, com escoamento de fluido na forma gravitacional, sustentada por um suporte universal com garras, e quando a utilização, posicionada sobre um becker ou Erlenmeyer. Seu principal objetivo de uso está na correta dosagem volumétrica de alguns reagentes nas titulações. Titulações servem para medir quanto de uma determinada substância encontra-se em uma mistura, como o ferro ou cálcio no solo, ou sais de magnésio e sódio na água. Um laboratório de química normalmente possui vários reagentes, isto é, elementos que provocam reações químicas. Entre os mais comuns, o sódio, um metal alcalino que é muito reativo, se oxida com ar e reage violentamente com água. Cromo, um metal de transição utilizado em ligas metálicas e pigmentos. Seu maior estado de oxidação é hexavalente. Potássio, um metal alcalino com propriedades químicas semelhantes às do sódio. É utilizado em células fotoelétricas e fertilizantes. Cálcio, um metal alcalino terroso que é o metal mais abundante no corpo humano. Magnésio, metal alcalino terroso oxidável no ar. Em sua forma pulverizada é inflamável e produz uma chama branca. Alumínio, um metal representativo e reciclável. É o metal mais abundante na crosta terrestre. Analisando o laboratório de química do IFRN Campus Mossoró, não precisa exatamente de um gênio para perceber que a condição dele não é das melhores. Alguns reagentes ficam no chão por simplesmente não ter lugar para serem colocados. Alguns reagentes têm data de vencimento de 2 anos atrás. Algumas instalações estão em lugares inapropriados. Algumas instalações elétricas estão mal feitas, tomadas completamente ultrapassadas. As vidrarias não têm exatamente um lugar apropriado para serem guardadas. Os balcões estão em mau estado. Alguns armários não fecham. Algum equipamento não funciona. E tem isso. Para executar essa experiência com sucesso, precisaremos de um recipiente, 2 orégano, 3 detergente e por último água. O procedimento da experiência é muito simples. Primeiro você pega um punhado de orégano, coloca no recipiente com água, então pega o detergente e esfrega um pouco dele no dedo. Após isso, você pega o recipiente com água e orégano e coloca o dedo nele. Magicamente, o orégano vai se afastar e ir em direção às bordas. Mas como isso funciona? Existe algum tipo de motor no detergente? Alguma reação química muito louca que acontece com a água? Não. O que acontece é que as moléculas da água se atraem muito. Existe uma força bem grande entre as moléculas de água e elas querem ficar muito juntinhas, como se fossem pequenos ímãs. É por isso que a água tem uma tensão superficial muito forte. O que é tensão superficial? Quando a gente coloca alguma coisa mais densa do que a água, como por exemplo uma agulha, se a gente colocar uma agulha em cima da água com bastante cuidado, apesar de a agulha ser de aço, que é muito mais denso que a água, ele não vai afundar, porque as moléculas de água que estão ali embaixo da agulha querem ficar muito perto uma da outra e o peso do aço não é suficiente para romper essa força que existe entre as moléculas. Só que o detergente consegue romper essa força. E quando eu coloco o detergente, é criada uma região ali na água em que essa força é muito menor. O que acontece é que as moléculas de água que estão em volta do detergente, que não estão em contato com o detergente, acabam se atraindo mais do que as que estão no centro. Então as que estão no centro se atraem só um pouquinho e as que estão na borda se atraem bastante. Isso faz com que abra uma região no meio em que as moléculas de água se atraem muito pouco. E o orégano acaba caminhando junto com essa água que se mexeu ali, que acaba sendo mais forte
do que a que está no meio, e é por isso que o orégano anda. Como foi visto na explicação sobre os elementos básicos que se deve esperar de um laboratório de química, o estado do laboratório de química do IFRN Campus Mossoró encontra-se em um estado de abandono, assim como vários outros laboratórios, com mau funcionamento de equipamentos, assim como a estrutura ultrapassada e sem manutenção alguma. Outro ponto é que o Instituto não disponibiliza equipamentos e vestimentos adequados com as normas de segurança para os que usufruem do laboratório.